Amados irmãos, amém. Bom dia, Jesus é o Senhor. Vamos para novo alimento diário, que em sua capa tem o título assim, o Evangelho da Glória de Deus. Louvado seja o Senhor por essa segunda-feira, semana 1, que vamos desfrutar do Ler com Oração que está em 2 Timóteo 1:6, que diz assim: por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, não queremos esquecer, e manter aceso, Senhor, esse dom que o Senhor nos deu. Cada um de nós, Senhor, que um dia recebemos o Senhor deu um dom, o Senhor deu um talento. Ó Senhor Jesus, Senhor, queremos fazer uso dele, Senhor. Senhor, em prol do teu evangelho, Senhor, em prol das tuas coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor, não queremos ser negligente. O Senhor nos confiou algo tão poderoso. O Senhor nos confiou algo tão maravilhoso. Senhor, queremos ser mais dignos dessa incumbência. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Amém. Ó Senhor Jesus, manter viva a chama do dom de Deus. Nas duas cartas a Timóteo, Paulo usa várias figuras para tornar sua palavra mais compreensível. Nas semanas anteriores, vimos a ilustração de um combatente na batalha. Ele usou expressões como combate, firmado nelas, o bom combate, o bom combate da fé, combati o bom combate. Outra ilustração é a de atleta numa corrida. Completei a carreira. O próprio tema desta série, a Igreja e Coluna, a base da verdade, é ilustrado com a figura de uma coluna que é a Igreja. No segundo capítulo de 2 Timóteo, há outras ilustrações, como a de um soldado que não se envolve em negócios dessa vida, de um atleta que deve competir segundo as normas e também de um lavrador que deve ser o primeiro a participar dos frutos do seu trabalho. Por fim, temos a figura de alguém que sabe manejar bem a palavra da verdade, o que nos remete a um marceneiro hábil que usa sua serra para cortar retamente a madeira. Nesta semana, veremos a figura da chama de fogo. Vemos uma advertência de Paulo a Timóteo. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Na nova versão internacional, a tradução é mais clara. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Paulo o advertiu de não deixar a chama de seu espírito se apagar, mas de reavivá-la. Durante uma conferência de jovens, cujo tema foi "O fogo não se apagará", usei a ilustração daqueles atletas que corriam carregando a tocha olímpica. A cada trecho do percurso, eles se revezavam para carregar a tocha olímpica acesa. Deus nos passou a tocha do Evangelho, a tocha da palavra, e temos de correr a corrida. Não é meramente correr, mas correr com a tocha acesa. Se a tocha se apagar, que valor terá nosso serviço a Deus?
Entre as décadas de 70 e 80, havia muito fogo no viver da igreja. Experimentei esse fogo, toquei no fogo dos irmãos e eu também tinha esse fogo. Agora, depois de tantos anos, levantaram-se novas gerações. Por isso, quero dar uma palavra especial aos irmãos mais antigos. Nosso fogo ainda permanece ou já se apagou? Não quero deixar meu fogo se apagar. Graças a Deus, temos uma geração nova pegando fogo. Mas eu, que sou da antiga geração, quero continuar a queimar. Espero que, ao ler essas palavras, todos nós sejamos reavivados. Vejamos novamente a admoestação de Paulo. Por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos. Era como se Paulo dissesse: um dia, Timóteo, eu lhe impus minhas mãos, e você recebeu o fogo do chamamento de Deus para cumprir sua incumbência. Eu e os presbíteros lhe impusemos nossas mãos, e você pegou fogo. Timóteo era cooperador de Paulo, um jovem exemplar e identificado com o coração do apóstolo. Não havia outro cooperador que ele fosse tão unido de alma e corpo com ele. Todavia, Paulo teve de admoestá-lo, pois notou que seu fogo se apagava. A palavra grega para reavivar é inasopureu. Ela é composta do prefixo ana mais as palavras ous e por, e a terminação é o a. Terminação está presente nas formas verbais que exprimem ação, como vemos nas palavras peripatel, que é a ação de andar, e stoikel, que exprime a ação de marchar. O prefixo ana significa para cima, de novo. A palavra zon significa ser vivo, algo vivo, e por significa fogo. Assim temos de novo mais algo vivo, mais fogo, ou seja, reavivar, reacender. A condição de Timóteo era que seu fogo pouco a pouco se apagava. Ao usar essa palavra, Paulo queria dizer a Timóteo: levante esse fogo, acenda-o de novo, dê vida a esse fogo, não deixe apagar-se. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Pergunta: em que consistiu a admoestação de Paulo a Timóteo? Amém. Consiste que, vendo o apóstolo, que havia uma frieza naquele momento, né? A chama estava se apagando. Desse jovem que tanto cooperou com ele, né? Que tanto lhe foi útil, né? O jovem Timóteo, que por sinal muito unido à alma de Paulo. Mas a gente vê na leitura, a gente vê na palavra do Senhor, que foi uma época de grande tribulação ali, né? Uma época muito atribulada, por onde aquele jovem ali, ele pôde ser muito útil ali. Porém, não foi fácil, não era fácil, né? E em algum momento ali, Paulo, quando falava com ele, né? Paulo ajudava nesse sentido, né? A se fortalecer, aconselhava, reanimava, né? O fogo do Espírito ali. E a leitura de 2 Timóteo, você continuar lendo, né, os demais versículos, você vai ver que é de grande encorajamento, né, e enfim, não deve ter sido fácil, mas Paulo teve ali e ao todo tempo falava e ao mesmo tempo se alegrava, porque ele nunca se envergonhou de suas algemas. A gente vê uma porção muito rica e muito forte, né? Uma união ali onde o apóstolo pode cuidar, pode apacentar
ali o seu amado irmão, né? E fiel ali com ele. E quantas vezes isso isso aconteceu ali, eles foram salvos pela ajuda um do outro, né? Salvo daqueles momentos, salvo daquela angústia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que palavra rica, né? Palavra rica, uma porção pequena, porém muito preciosa. Irmãos, louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, que a gente possa se encorajar, né? E ver que tudo isso vale a pena, irmão. Ó Senhor Jesus, corremos essa carreira, amém? Jesus é o Senhor.